Olá, eu sou Silvia Calandrini. Seja bem-vindo ao Ponto de Leitura. Neste momento, temos a alegria de receber Paulo Nunes, professor, poeta, pesquisador da nossa literatura. Seja bem-vindo. Opa, o prazer é meu. É muito bom estar aqui contigo, Silvia. Muito bom estar com os leitores e leitoras da Pacatatu para essa conversa informal sobre o Poemas de Guarda-Chuva. Queremos saber sobre esses poemas e, claro, se possível, ligá-los a um momento tão importante, a celebração do aniversário de Belém, 410 anos. Isso. Belém é uma cidade de muita importância na geografia poética brasileira, sobretudo a partir do modernismo de 20, né? Que a cidade é focalizada, mostrada, desperta o interesse de muitos intelectuais brasileiros. Tem um forte grupo de autores modernistas paraenses, liderados por Bruno de Menezes. Isso se faz com que se crie uma tradição de representação poética dessa cidade. Eu acho que essa é a grande deixa para a gente perceber, embora as autoridades não estejam muito ligadas nessa particularidade, Belém é um grande centro da literatura nacional. Como você bem informou, a Belém tem essa riqueza poética, literária, infelizmente pouco conhecida pelos próprios paraenses, pelos nortistas em geral. Clarice Lispector esteve aqui e ficou encantada com as sensações que Belém causou nela. Manuel Bandeira se encantou por nossas mangueiras. Sim. E Mário de Andrade disse que aqui é necessário olhar o Brasil de forma diferenciada. Como o senhor vê essa tradição? É muito interessante se perceber, né? Porque, historicamente, o norte, a Amazônia, ela esteve sempre apartada do Brasil. Quando chega a República, que a gente pensa que isso vai mudar, não se modifica. Isso vai se refletir, inclusive, no modo como os brasileiros reagem com Belém como capital da COP30. Na literatura, isso não é diferente. Nós vivemos uma espécie de ilhamento, de isolamento, Sim. embora, quando cheguem aqui, grande número de autores se fascinam. Os atuais, Inácio de Loyola Brandão, mas os mais atrás, Euclides da Cunha, Raul Bopp. Raul Bopp chega a morar em Belém, não é? E diz, olha, sem conhecer as vozes da floresta, não é possível fazer modernismo no Brasil. Tanto que ele escreve O Grande Cobra Norato. Então existe toda uma tradição que se faz em dois movimentos. O movimento que vem de dentro para fora, dos que se encantam quando conhecem, primeiro ignoram, depois se encantam quando passam a conhecer. E tem um forte movimento interno. Belém tem uma tradição de grandes escritores e escritoras. Eu especificamente tenho uma tese num dos meus textos que é dos escritores e escritoras paradigma, né? Então, um escritor paradigma, ele não basta que ele tenha só uma obra importante. Sim. É fundamental que ele saiba dialogar com a sua geração e com as gerações posteriores. Então, você tem como escritores paradigma Bruno de Menezes, Eneida, você tem como escritores paradigmas um Dalcídio, depois você tem um escritor paradigma na linha de uma Maria Lúcia Medeiros, você tem um escritor paradigma como Paz Loureiro, como Maxi Martins. Então, nesse sentido, isso dá estofo, dá densidade à literatura que é feita aqui, de muita qualidade. Sim. Ainda há poucos dias, Milton Ratum, no programa Roda Viva, disse, eu não sei como o Brasil desconhece a poesia do Maxi Martins e a beleza do romance do Dalcídio Jurandir. Né? Então, assim, são movimentos que acabam convergindo para reiterar a importância dessa cidade e a representação que ela tem diversificada na literatura nacional, né?
isso também aumenta muito a responsabilidade de quem faz literatura aqui. Sim. Fugir desse regionalismo mais barato, que rima açaí com bacuri, né? E que precisa demonstrar com densidade, com pluralidade e as belezas e as mitos poéticas dessa cidade, que é muito provocativa para quem escreve. Com certeza. E aqui já manifesto a minha gratidão como professora formada em letras, que teve a sua iluminação a partir do seu esforço, porque a partir da leitura dos seus livros, tanto do ponto de vista poéticos quanto acadêmicos, eu sei do esforço que é, querendo ou não, essa luta, esse combate que a sua palavra manifesta. Então, muito obrigada. É legal, Silvia, reconhecimento é sempre bom. Agora eu não ando só. Sim, claro. Aos que me antecederam, né? E aos que trabalharam junto comigo. Por exemplo, eu gosto de dizer que eu sou do grupo Texto e Pretexto. O grupo Texto e Pretexto é feito por Josi Fares, Josebel Fares e eu. Fizemos toda uma pesquisa desde o início da década de 80 em relação à literatura feita aqui, publicando aquele livro que ficou, digamos assim, famoso, que é o Texto e Pretexto, que conduziu muita gente para dentro da leitura dos textos amazônicos, paraenses, né? Mas hoje, graças a Deus, as universidades têm a responsabilidade de manter pesquisas muito importantes que demonstram exatamente a beleza, a importância e a densidade dessa literatura. Então é isso. Como diz a própria Eneida, a vida é um bem coletivo. O conhecimento também se constrói assim. Eu sou paulo freireano, então, nesse sentido, eu acredito muito na literatura, no estudo, na pesquisa, na extensão que é feita coletivamente, entre os iguais, em que a gente vai aprendendo, errando, acertando e caminhando. Acho que esse é o caminho. Uma ótima proposta de vida, com certeza. Com certeza. Professor, claro, a importância dessa perspectiva coletiva, mas nós sabemos, a leitura, a construção do leitor é individual. Então, as suas experiências, a sua construção, seja, claro, no fazer docente, seja na perspectiva social, vai influenciar a questão poética, porque aí agora vamos falar especificamente sobre Paulo Nunes, poeta. Sim. Nesse sentido, como se apresenta a sua poesia? A minha poesia, é difícil a gente falar sobre a gente mesmo, né? Mas, assim, ela busca muito uma identificação com uma Belém da minha infância, do início da minha adolescência. Portanto, a minha literatura ela é uma literatura muito marcada pela questão de um certo memorialismo e eu posso até dizer de uma certa melancolia em relação a uma cidade que cresceu de forma muito ácida, né? Eu morei aqui nesse bairro do Marizal, que hoje não é possível reconhecer o bairro da minha infância. É um bairro que se aburguesou demais, um bairro que perdeu suas tradições, sua força na rua, os seus pregões, as suas festividades, né? Então, o que eu tento fazer na literatura é buscar um pouco reorientar as novas gerações de um certo passado sem saudosismo, mas mostrar que o passado ele é importantíssimo para a gente pensar o presente, né? Sobre minhas influências, eu preciso dizer assim que tem muito de oralidade, mas por quê? Porque a minha avó foi meu primeiro livro. A minha avó, Judite Marajoara, Cachoeira, né? Ela era muito efetiva em contar narrativas para os seus netos, os mitos amazônicos, as histórias de vaqueiro, de pescador do Marajó. E ela nos emprenhava muito pelos ouvidos. E a minha sensibilidade fez com que a escola, graças a Deus, a escola não estragou muito ao contrário, me possibilitou ter contato com poetas
que foram muito importantes na minha formação. Eu diria que o meu primeiro poeta de impacto foi, sem dúvida nenhuma, Olavo Bilac, né? Olavo Bilac, depois, quem lê meus trabalhos vai sentir muito diálogo com Cecília Meirelles, com Manuel Bandeira, né? De certa forma com Mário de Andrade, Bruno de Menezes, que são autores que eu costumo ler. Na fase mais atual, eu acho também que eu preciso me policiar para não, por exemplo, para não ficar muito escrevendo muito parecido com o Marx, porque o Marx, embora seja um gênio Sim. da língua portuguesa, ele é tão impactante que nos marca, como dizia o saudoso João Antônio, escritor paulista. Se você vai escrever um livro, se afaste de determinados autores. Não leia Clarice, não leia Dalcídio, não leia Guimarães Sim. Rosa, porque e Machado de Assis, porque você vai naturalmente ser influenciado, Sim. ser A potência, né, observado pela criativa. potência criativa e a linguagem desses autores. Então, a minha literatura é isso, é uma literatura que briga contra o tempo, né? E quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente vai se segurando nessas memórias, nessas lembranças. A minha literatura é uma literatura muito de memória. Professor Paulo, nós estamos falando sobre Belém, sobre a nossa literatura. Sim. E aspectos tão pertinentes sobre essa experiência de vida, memorialística, talvez um pouco saudosista, que faz parte, constitui o nosso imaginário. E assim, então, pensamos sobre o livro, essas experiências tão importantes para nós e que a editora Pacatatu vivencia muito bem, no sentido de proporcionar esta cultura tão necessária para a nossa cidade. E aí, então, na iminência do lançamento do livro Poemas de Guarda-Chuva, eu não tinha noção do que se tratava, mas automaticamente imaginei também, a partir do conhecimento da sua produção, que devia ter algo a ver com Belém. Esse meu pensamento prévio se efetiva? Sim. Primeiro, é uma honra editar pela Pacatatu. Eu acho que a Pacatatu em Belém e a Valera em Manaus são duas referências de editoras sérias que resolvem efetivamente difundir os autores da Amazônia, né? Segundo, Poemas de Guarda-Chuva nascem com uma pressão dos leitores das escolas, porque eu tenho uma obra relativamente vasta, mas os 3 livros que mais chamam a atenção nas escolas são Banho de Chuva, primeiro momento da trilogia, O Mosquito que Engoliu o Boi, segundo momento da trilogia, e O Baú de Bem-Querer, né? Então, na medida dessa necessidade, houve uma reivindicação e uma ideia que eu tratei com o professor Armando, editor, a professora Sandra, e com o nosso amigo Paulo Maueste, que foi a de editar um trabalho que pudesse reunir parte do fragmento dos poemas de cada livro. Ou melhor dizendo, poemas de cada um dos livros, 10, 12 poemas de cada um dos livros, né? Então foi assim que eu chamei a responsabilidade e provoquei o Paulo Maueste. Paulo, vamos fazer? Tu topas? Eu digo, topa. Então ele fez a seleção de 10 textos de cada um, eu acrescentei outros, e ele fez um estudo detalhado acerca disso. E para contemplar, nós tivemos assim o projeto gráfico editorial da Clarice Laguna e o belíssimo trabalho de ilustração do Tadeu Lobato, que dialoga diretamente com essa magia, com essa ludicidade que o livro traz. O livro é um livro muito lúdico, como objeto de desejo. O livro está bonito como objeto de desejo. Objeto sabe aquele livro que a gente
modéstia à parte, que a gente pega e quer levar para casa. Sim, vivo muito isso. Não, eu quero esse. Eu olho, eu cheiro, eu pego e quero levar para casa. Sim. O livro está nessa pegada, como se diz hoje em dia. Imagino que, assim como eu, agora, quem nos acompanha deve estar vivendo essa expectativa, e acredito que agora, vivendo essa expectativa do ponto de vista sensorial. Sim. E vamos abordar, então, o guarda-chuva, Uhum. essa simbologia tão cotidiana, tão nossa que vivemos no Pará, seja por conta da chuva, seja por conta do sol. Uhum. Por que esse destaque? A nossa relação com a chuva, ela é diferente, creio eu, do restante do Brasil, né? Você vê que eu morei algum tempo no Sudeste, e eles têm uma relação muito ruim com a chuva, porque a chuva significa necessariamente destruição. Uhum. E a gente sabe da importância da chuva aqui para lavar o ar, para tornar o clima mais ameno, né? E o fato de Belém estar geograficamente numa zona de convergência do Atlântico, na linha equatorial, as chuvas, é claro que já foi muito mais efetivo do que é hoje, por causa da devastação, da destruição da natureza. A cidade está atolada de asfalto, o que é muito ruim, né? Está atolada de concretos, de prédios subindo cada vez mais e criando uma barreira de calor. Então, a chuva ela precisa ser ressignificada a partir da estrutura poética de pensar a cidade. E assim, nesse sentido, o poema de Guarda-Chuva, como você disse, ele vai ser reorientado poeticamente para trabalhar tanto o sol, que é uma presença muito forte, quanto a chuva, que é uma presença também muito significativa entre nós, né? Especificamente, a minha curiosidade é perceber como é que os leitores vão reagir diante disso, né? Como é que os professores, mediadores de leitura vão reagir diante disso? Porque, como eu disse, são poemas de cada uma das 3 fases da trilogia, que tratam de Belém de forma diferente, seus tipos, seus pregões, seus cenários, né? Profissões que já não existem mais, né? Como o garrafeiro, como o carvoeiro, né? Como o louco que anda pela rua, como o fotógrafo lambe-lambe. São questões de um passado que é ressignificado e que encontra, de novo, um diálogo muito forte com a ilustração. Os meus textos, eles são textos muito pensados também para que a ilustração ela seja uma linguagem autônoma, mas que dialogue com o texto. Eu tive a felicidade de ter muito bons ilustradores, Emmanuel Nassar, Emmanuel Franco, Cláudia Cruz, né? Mas, assim, parece que quem fotografa melhor o meu espírito dos meus poemas lúdicos é o Tadeu Lobato. O Tadeu tem um traço que vai a fundo, que consegue sustentar muito bem. Como disse o saudoso Bartolomeu Queiroz, o Tadeu Lobato mostra no Banho de Chuva, né, como é que a gente faz a ilustração não ser submissa ao texto, nem querer superar o texto, concorrer com o texto. Ela é um diálogo. Naturalmente que esse projeto gráfico, editorial da Pacatatu, feito pela Clarice Laguna, que encontra a ilustração do Tadeu, ele é um projeto que dialoga com a beleza, chama a atenção do olhar, do olho, e é como se cada ilustração fosse uma janela aberta para se chegar mais fácil no poema. Então, é um casamento muito, muito especial esse, que o poema de Guarda-Chuva traz, o retorno do Tadeu Lobato, especificamente a esses livros infantos juvenis. Estou ansiosa para viver essa experiência estética. Eu também quero ver como é que as pessoas reagirão. Veremos.
Professor Paulo Nunes, com alegria, informamos a quem nos acompanha que Poemas de Guarda-Chuva está em pré-venda no site da editora Pacatatu. Não perca a oportunidade de adquirir o seu exemplar com descontos. Isso é muito bom, não é, professor? Então, não perca a oportunidade de viver essa experiência poética que com certeza vai impactar na sua vida. Isso. A minha expectativa é que você esteja lá na fila para pegar seu autógrafo no lançamento. Com certeza. Ao longo desta nossa conversa, foram ditas tantas coisas importantes para a experiência leitora. Os atores sociais de Belém, que hoje já não se percebe, a nossa configuração urbana, que de alguma maneira nos distrai. E aí eu me lembrei da minha experiência como sua leitora, no sentido de apreciar a sua produção poética, e me lembrei da sonoridade, que evidentemente é um aspecto do fazer poético, mas que me encanta no sentido justamente de chamar a minha atenção para olhar, para observar e, neste caso, claro, escutar. É o que a gente conversava ainda há pouco. A presença forte da oralidade, que é uma tradição familiar e uma tradição cultural também. Me sinto inserido nessa tradição. E a linguagem do poema é algo que é o mais importante para quem faz literatura. É cuidar da linguagem, né? E no caso da sonoridade, eu me utilizo de alguns recursos que são muito fortes. Sim. Assonâncias, aliterações, onomatopeias. São questões que eu gosto muito de trabalhar no aspecto lúdico dos meus poemas. Então, essa é a ideia. É capturar o leitor e a leitora pela palavra escutada e pela palavra lida, né? E nesse sentido, por exemplo, eu quero ler este poema que estará no Poema de Guarda-Chuva, que é a Igrejinha, dedicada para Maria de Belém e Maria Ruth Menezes. Tua chuvinha chorenta faz a mangueira banhar-se em arrepios. Um vento de Portugal trigueia telhados azuis. No longe, periquitos matraca piam de sinos a igrejinha manhosa do passo pastoril. O santinho cor de ouro pergunta nas costas do longe. Bem Belelém, qual o bem? Bem Belelém, o que vem? Muito obrigada por esta partilha poética. Toda a sua produção nos encanta e, com certeza, Poemas de Guarda-Chuva vêm para nos iluminar poeticamente e também nos fazer pensar sobre aquilo que nós, de fato, precisamos observar em Belém, sua história, sua tradição literária. Em nome da editora Pacatatu, pessoalmente, como uma profissional das letras, agradeço por seu trabalho, por seu empenho, por sua luta em prol da nossa cultura, da nossa identidade. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui contigo, é uma honra estar sendo publicado pela Pacatatu. E agora vamos aguardar os leitores e as leitoras para a gente continuar essa conversa. Que virão, com certeza. Muito obrigada por sua atenção. Até o próximo ponto de leitura. Editora Pacatatu, bons autores, bons livros.